Bom dia, vamos falar a verdade aqui? Pois bem, pessoal, esse assunto aqui já é um desenrolado que está acontecendo. Como vocês sabem, ontem, quarta-feira, dia 26, já foi decidido a Lei Magnitsky, não sei como pronunciar, desculpa, em que na qual basicamente aplica sanções em indivíduos que tentam prejudicar a liberdade e também tentam ameaçar as leis americanas. No caso, principalmente de estrangeiros como Alexandre de Moraes. Sim, para os Estados Unidos, Alexandre de Moraes é um estrangeiro. Ele nem é um juiz da corte, não é porra nenhuma nos Estados Unidos e quer tentar dar uma de imperador do mundo. O cabeça de ovo, junto com o Lula, por se acharem os fodões, juntamente com os membros do STF que também são outros caras de pau que se acham os fodões, se acham os reis do universo, agora estão sentindo na pele, vão começar a sentir na pele as consequências de suas atitudes. Não pense que Trump vai parar em criar leis que vão beneficiar e proteger os Estados Unidos. Não. Ele mesmo declarou abertamente que vai sim fazer alguma coisa para ajudar o Brasil. A fala dele em dizer tudo que ele falou pro Bolsonaro, em falar, dê um abraço pro seu pai, ao Eduardo, ao carinho e respeito que ele tem por Jair, não é brincadeira. É aquela coisa, Trump é um homem que na qual mexeu com os amigos dele, mexeu com quem ele se importa, você tá na lista negra. Isso vale para o Lula, para o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Fachin, Dino, Gilmar Mendes já falei. Praticamente toda a Suprema Corte, um a um, por ameaçar e por querer mexer e interferir nas redes sociais, que são majoritariamente de território americano. Você mexer com uma empresa americana, vocês estão praticamente provocando uma sanção na cabeça e vão ter tudo tomado. Não só eles, como também seus amigos, aliados, parentes, nada. Tudo que estiver em solo americano vai ser tomado. Não vão ter mais nada. Visto, passaporte, nada. Vão ter total proibição de contato com os americanos. Isso daí é só o começo. Saibam que isso é só apenas o começo. E as consequências vão piorar daqui pra frente. O povo aqui no Brasil, agora voltando para o foco do Brasil, muitos estão com a intenção sim de ir para as ruas e vamos sim em peso às ruas. Todos vão para as ruas praticamente. Não só no 16, também pelo que eu fiquei vendo, marquem no calendário, dia 6 de abril também vai ter manifestação. Já estou ouvindo um burburinho de manifestação dia 6 do 4. Qual o problema que está tendo aqui em São Paulo? O que está fazendo muita gente ficar revoltada e cansada, estressada, a ponto de até querer pular fora do barco daqui? Assim como aconteceu em Minas Gerais. Vamos lá. Para quem não entendeu a situação, na direita existe uma ala que é a ala dos revoltados. O que o Bolsonaro chama de intergalácticos, que a gente já chama de biscoiteiros, porque quando eles não conseguem rebater o seu discurso fiado, a sua conversinha ridícula, e ainda tem a cara de pau de ficar se achando o dono da razão, eles ficam dando biscoito para as pessoas que metem pau neles. Eles põem na cara quem eles são de verdade. Um bando de interesseiro, um bando de revoltadinho, um bando de covardes. Porque em vez de simplesmente chegar e falar, quer saber? Vamos seguir a pauta do líder. Bolsonaro é o líder. Não, eles querem porque querem
se pagar de líderes da direita. E não, não são, não representam a direita. Não representam a vontade do povo. Apenas seus próprios interesses pessoais. Porque eles estão interessados apenas na derrubada do Lula. Em fazer um repeteco de Dilma e Temer. Esse que é o grande problema. Só que acontece o seguinte: se o Lula cair agora e assumir o Alckmin, que é o que o sistema quer, automaticamente o Alexandre de Moraes vai ter carta branca aqui no Brasil. Mesmo que ele seja derrubado, mesmo que ele seja esmagado pelos americanos, ele ainda vai ter poder de autoridade aqui no Brasil. Isso as pessoas esquecem. É muito complicada a nossa situação, porque, vamos ser honestos, mesmo que os Estados Unidos possam interferir abertamente em cima do Brasil, é necessário algumas coisinhas para que haja essa interferência mais direta. E para quem não entendeu, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão do podcast do Nicolas Ferreira, que ele foi para os Estados Unidos. Em vez dele agradecer ao povo americano e mostrar a lealdade ao Bolsonaro, ele teve a pachorra e a estupidez de falar para os americanos: então, a gente não precisa da ajuda de vocês. A gente não precisa que vocês interfiram diretamente. No podcast que ele teve com o Mike Pence. O Mike, ele teve uma conversa franca. Mike Pence? Não, é o mesmo cara que entrevistou o Bolsonaro. Tanto é que ele ficou mega emocionado com o Bolsonaro. Foi uma das melhores entrevistas que ele já fez em anos. E nessa entrevista que ele fez com o Nicolas, dá pra ver na cara o sentimento de desdém, um sentimento de: você é idiota, você é retardado, moleque, você tá batendo bem da cabeça, dormiu direito. Sabe, o entrevistador, eu não lembro o nome dele, me desculpa então sobre isso. Eu vi o vídeo e vi as microexpressões de cada um. Nicolas toda hora pareceu pequeno, pareceu que estava acuado, porque além de não conseguir conversar direito com o entrevistador do jeito que deveria conversar, ele fez desdém do apoio americano. Nesse momento a gente precisa de todo o apoio, de toda a ajuda possível. Até o Paulo Figueiredo, para poder tentar passar pano e tentar minimizar um pouco o estrago que o Nicolas fez, tentou dizer: ah, não é bem assim que quis dizer, não. Só que dá a entender abertamente que foi um desdém da parte do Nicolas em dar ajuda que os Estados Unidos está propondo para o Brasil. E a sorte nossa, eu acredito no fundo do coração, que os americanos vão saber que o moleque tá mentindo, vão saber que o moleque é um idiota, politicamente falando, está sendo um idiota em querer colocar o Brasil em xeque numa situação que a gente precisa de toda a ajuda possível. Não só interna, mas externa também. Não adianta nada o Nicolas pensar que vai ser resolvido só com via democrática. Não é assim que a coisa funciona. Uma das razões dos Estados Unidos, do Lula ter chegado aqui, foi porque o Biden interferiu diretamente, ameaçando e mexendo com as Forças Armadas, avisando: se vocês se atreverem a fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Indiretamente foi o que aconteceu nos meios dos bastidores. Por isso que tem gente das Forças Armadas que também ficaram a favor do Lula, porque é um bando de cuzão. Quando se trata de lidar contra os americanos, o exército brasileiro principalmente é um bando de cuzão. Todo mundo já deveria conhecer, já deveria estar até careca de saber dessa informação. Fora também as diferenças com relação à Câmara dos Deputados, aos embaixadores, ao Congresso, ao STF, em ter dado cobertura para poder fazer o que chegaram a fazer. Por isso que hoje, cada atitude, cada ação que o Donald Trump fizer para ajudar o Brasil é muito bem-vinda.
Se chegar ao extremo de que tem que haver uma revolução, e o Nicolas ele achou de falar, se chegar a esse ponto extremo, então a gente vai pegar qualquer coisa que tiver na mão. Olha as ideias de um moleque desses. Se chegar a esse extremo, é game over, amigo. Se chegarmos ao extremo em que na qual a gente não vai ter outras coisas senão uma revolução, não vai ter mais o que fazer, perdemos. Vamos perder. E esse moleque não entende. Às vezes eu fico me perguntando o que passa na cabeça desse cara para não entender a seriedade da situação que ele se encontra. Porque ele não é um Zé Ninguém. Nicolas Ferreira, bota isso na tua cabeça. Você é um deputado federal que representa o povo. A tua obrigação é ficar do lado de Jair Messias Bolsonaro. Tanto é que o próprio Bolsonaro chegou em você, botou você no seu devido lugar, deu uma prensa em você, deu uma lição em você, e ainda botou você no seu devido lugar. Praticamente, eu entendo como um ultimato. Pelo que o Bolsonaro falou lá no Léo Dias, pra mim dá a entender que ele deu um ultimato pra você. Ou você se endireita por bem, ou sofra as consequências, que nem aconteceu com a Carla, que nem tá acontecendo com a Carla, que nem tá acontecendo com o Príncipe de Orleans, com o Salles. Observa o que os teus colegas fizeram, os seus colegas intergalácticos estão fazendo. Por mais que eles fiquem atacando o Bolsonaro, o que acontece é rejeição, porque ninguém suporta traidores. Isso é um fato. O motivo do pessoal tá ficando revoltado e muita gente nem mais querer saber de pisar no dia 16 agora, já nas ruas aqui em São Paulo, é por causa dessas atitudes de vocês. Em vez de vocês simplesmente chegarem, abaixarem a cabeça e falar, não, tá bom, vamos seguir a anistia, ponto final. Era só ouvir essa ordem. Vocês têm que respeitar a hierarquia. Não é questão de quem manda no Brasil. Vocês se acham os donos. Não, quem tá se achando os donos do Brasil são vocês intergalácticos. Não é o povo em geral. A maioria tá a favor de Bolsonaro, tá sendo fiel ao Bolsonaro, porque sabe que ele tá com a razão. Quantas vezes já foi provado que esse cara tem razão? Quantas vezes as estratégias dele no final deram mais certo do que errado? Várias. Bolsonaro tem muito mais crédito com o povo do que vocês. E vocês estão aí gritando, fora Lula, prisão de Bolsonaro. Vocês é que estão provocando essa situação. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro tá quieto. Até o Silas tá mais quieto que vocês. E vocês, banda de ingratos, se acham os donos da razão. Não tem cabimento. Com relação a isso, pessoal, o que eu posso dizer? Quem puder ir pro Rio, que vá. Vá com orgulho. Porque vai estar na presença do capitão. Aqui em São Paulo, que é onde eu moro, vou ser bem honesto com vocês. Se for para poder continuar com essa palhaçada, eu prefiro não ir. E incentivo o pessoal a não ir. Porque já deu. Ou não vão, ou façam um favor. Gritem pela anistia. Qualquer um que for lá no palanque fica gritando fora Lula, exigir a prisão de Bolsonaro, tentar vir com qualquer outro papo que não tenha a ver com a anistia, principalmente, e defender o Bolsonaro, porque os americanos estão vendo. Os americanos estão vendo. O mundo está vendo no Brasil. A mensagem principal tem que ser em prol da anistia, tem que ser em prol dos inocentes, tem que ser em prol da justiça. E não por pautas egoístas. Não por... simplesmente por marketing. Porque se vocês estão querendo que aconteça um marketing, vocês estão pecando feio. Porque vocês estão tentando se descolar do único homem que trouxe a direita à luz. E é o que o Olavo já falou várias e várias vezes. Se vocês querem se manter no poder, vocês querem chegar longe, fiquem do lado desse homem. O próprio Olavo falava isso. Antes dele ficar revoltado. Antes dele ficar irritado com o Bolsonaro. E infelizmente ele partiu sem poder fazer as pazes.
Porque se o Olavo de Carvalho ainda estivesse vivo e tivesse tido a chance de conversar direito com o Bolsonaro, pode ter certeza, ele teria chegado e falado, chegar na seguinte conclusão: de fato, você estava em maus lençóis. Hoje eu entendo. Tá? Eu fui um aluno do professor. À distância, mas fui. Conhecendo no jeito que eu conheço. Eu não estranharia do Olavo se ele tivesse a oportunidade de chegar e ter uma conversa franca com o próprio Bolsonaro em pessoa. Os dois chegarem a conversar em pessoa, na mesma sala, no mesmo lugar, e conversassem por horas sobre tudo que aconteceu. Eu não estranharia do Olavo simplesmente virar e falar: de fato, você passou pelo quinto dos infernos, você estava praticamente sozinho, não tenho como dizer que não. E eu sinto muito pelo que eu fiz. E o máximo que eu posso fazer pra você, por você, Bolsonaro, é tentar orientar meus alunos a ir para outro caminho. Mas infelizmente eu já botei veneno demais nisso. A verdade é, Olavo de Carvalho não é perfeito. Mas ele tinha uma sabedoria, um conhecimento que quase ninguém tinha. E Olavo de Carvalho também sabia admitir quando estava errado, ir lá e corrigir. Isso todo mundo sabe. E quando o Olavo tem razão, ele tem razão. Mas ele também tinha, além de uma percepção forte fora do normal, em analisar coisas que virariam premonições, com base em lógica e conhecimento. Porque dá pra você predizer o que pode acontecer no futuro há 5 anos na sua frente, se baseando no que você tem de conhecimento. E o Olavo, pelo que eu conheço, ele não tinha o conhecimento da situação geral interna. E isso os intergalácticos e os olavistas não entendem. O Olavo sempre tinha razão em muitas coisas, mas por quê? Ele sempre teve essa capacidade única e rara de analisar as coisas lá na frente. É uma questão de análise. De você conseguir predizer através de análise, de conhecimento. E o Olavo não tinha conhecimento total das entranhas que está tendo na política como hoje temos. Pode ter certeza, por isso que eu estou dizendo. Se o Olavo estivesse vivo agora, ele iria falar: meu, eu errei, eu admito que errei, deveria ter ficado do lado desse cara, como já falei para vocês antes. E o meu conselho é: voltem a ficar do lado de Bolsonaro. Com certeza o professor Olavo iria falar isso. Não só ele, o Enéas também falaria isso. O Clodovil falaria isso. O Eduardo Campos falaria isso. Todas essas pessoas que faleceram, seja por morte natural, seja por doença ou por assassinato, que é o que aconteceu com a maioria, falarem exatamente isso. Fiquem do lado desse homem. Então, pode ter certeza, Sérgio Moro, Deltan, Príncipe Dom Luiz Felians de Bragança, Carla Zambelli, Salles, Constantino e Companhia Limitada não são a maioria. Van Hatten não são a maioria. Esse pessoal todo são um bando de aproveitadores. Marçal, são um bando de aproveitadores, são um bando de pessoas que hoje as máscaras caíram. Até mesmo a do Nicolas já caiu. Muita gente está se decepcionando com ele e vendo quem ele é de verdade. E o Bolsonaro, como homem de coração gigante e gentil como ele é, o coração de ouro que ele tem, mesmo se decepcionando com esse moleque, ele ainda tem a gentileza de chegar e falar: meu filho, para com isso. Garoto, para. Tá feio. Não precisa fazer isso. Ele com certeza deve ter chegado no moleque e ter dado um ultimato tão bem dado que agora ele tá pianinho. Mas a verdade nua e crua é que Bolsonaro precisa simplesmente chegar e dar um ultimato definitivo. É a última vez que ele pode salvar esse moleque, porque ele sabe com quem tá lidando. Bolsonaro não é a mesma pessoa de 2 anos atrás, de 4 anos atrás.
Ele é muito mais capacitado hoje para ser o nosso presidente do país. E é uma coisa certa. Vocês têm que entender. Bolsonaro, se ele voltar a ficar elegível e voltar para aquela cadeira como presidente do Brasil, ele não vai ser bonzinho, ele não vai ser gentil, ele não vai abaixar a cabeça para ninguém. Ele vai ser igual a Donald Trump. Em menos de um mês vai resolver quase todos os problemas do país. Em menos de um mês ele vai começar a mexer em todo o país e vai reestruturar tudo de uma vez só. Vai reorganizar tudo, vai botar a ordem na casa, vai fazer com que os impostos caiam imediatamente, vai ferrar com muita gente da esquerda, vai botar muita gente estrangeira pra fora. Ele vai pegar todos os problemas que o Brasil tem e em menos de um mês resolver. Começar a resolver a paulada, que nem o Trump tá fazendo. Em menos de um mês, pode ver, em praticamente um mês e pouco, Trump já começou a depredar por completo todo o esquema da esquerda lá nos Estados Unidos. Ele tá literalmente arrebentando com a fonte do problema, que é o tráfico, os cartéis do México, as más influências do Canadá, a estupidez de Hollywood. Em menos de um mês, Trump está fazendo um terremoto junto com Elon Musk e Companhia Limitada. Eles estão pegando e acabando com todo o mal de uma vez só. Vai cobrar o Zelensky. Claramente o mundo hoje tem um xerife que não tem medo de ninguém. Diferente da velha múmia carcomida que estava aí antes do Biden. E Lula, eu já falei, é um gato morto. Por que você vai querer bater em um gato morto? Ele já está derretido. Não volta, nunca. Agora, se você permitir com que o Alckmin volte ao poder, assuma o lugar dele, na situação atual que estamos, porque a gente está enfraquecido, a gente está em estado de frangalhos, você vai querer mesmo que as coisas piorem? A resposta que temos para isso tudo é: confiem no capitão. Só isso que eu posso dizer para vocês. Confiem somente no capitão. E deixe as coisas acontecerem. Parem de tentar atrapalhar. Parem de tentar botar ideias idiotas na cabeça do povo. Fazem as pessoas entender. Porque tem que lutar pela anistia. Tem que fazer pelo certo. Eu sei que Minas Gerais já cancelou as manifestações. Porque a maioria não quer a pauta do fora Lula, prisão de Bolsonaro, quer a anistia. Aqui em São Paulo já vai ficar esvaziada. Não tem como dizer que isso aí pode ser que mude. Temos ainda alguns dias ainda. Se não me engano, 15 dias para mudar a cabeça do povo. Se os intergalácticos abaixarem a cabeça a partir de agora e falarem que não vão mais fazer o que estão fazendo, em falar as merdas que estão falando, que é o que eu faria. Se eu fosse um intergaláctico, eu simplesmente chegava no pessoal e falava: pessoal, na boa, abaixa a bola. Abaixa a bola porque a gente perdeu. Perdeu, cara. Minas Gerais se rendeu à vontade de Bolsonaro. Se rendeu à anistia. Não queremos mais isso. O próprio Nicolas, covarde e frouxo, em vez de... Esse sim é covarde e frouxo. Em vez de falar com todas as letras: não, estou com o Bolsonaro, vamos lutar até o fim pela legitimidade dele, vamos fazer de tudo para que o Brasil se recupere. Peço sim a ajuda dos Estados Unidos, quero sim, o povo precisa, o Brasil precisa da ajuda dos Estados Unidos. Não. O moleque não é humilde e deseja, do fundo do coração dele, ele deseja que Bolsonaro caia, que fique ele inelegível, quer dizer, fique fora da corrida. É um egoísta.
E Bolsonaro sabe disso. Na verdade, eu acredito que ele sabe muito bem quem é quem. Só está tentando manter algumas peças perto dele porque ele sabe que lá na frente poderá ser um problema. Hoje, Bolsonaro é muito mais esperto do que vocês pensam. Não subestime a inteligência desse homem.